E o Corinthians marcou data para a volta de Memphis Depay, reviravolta no futuro do atacante holandês. Você vai lembrar que na semana passada o Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, afirmou que o Memphis só se reapresentaria caso renovasse seu contrato. O vínculo dele se encerra em 31 de julho. E o atleta entrou em férias depois da seleção holandesa ser eliminada no dia 30 de junho. Acontece que o Corinthians fez uma primeira proposta e foi ignorado solenemente em relação ao staff do jogador. Para piorar, internamente, essa possibilidade de o Memphis ficar o mês inteiro de julho sem qualquer atividade custando 6 milhões de reais não pegou bem. Alguns jogadores do Corinthians se incomodaram. E o Timão decidiu dar um prazo para o retorno do Memphis, ainda que ele não renove seu contrato. Esse prazo começa a valer a partir de sábado dessa semana e se estende a no máximo segunda-feira. Então, na pior das hipóteses, o Memphis tem de se apresentar na segunda-feira que vem. A gente está falando do dia 27 de julho, com a curiosidade de que o contrato dele se encerra em 31 de julho. Por que o Corinthians está fazendo isso? Para tentar demonstrar ao mercado que está se esforçando na manutenção do atleta. Mas hoje o clima é de pessimismo. Isso porque o Memphis custa 6 milhões de reais por mês e a proposta do Timão para que ele fique é de 2 milhões de reais mensais, sem pagamento de qualquer bônus. E os quase 45 milhões de reais que o Corinthians deve ao Memphis precisariam ser quitados ao longo dos 2 anos do novo contrato. Estou muito curioso para saber como é que essa história termina. Memphis Depay, que já foi alvo de especulações na Holanda e também no México. Duvido que ele consiga por lá os 6 milhões de reais por mês do contrato atual. Mas é possível que ele assegure mais do que os 2 milhões oferecidos pelo Timão. Hoje, a expectativa no Corinthians é de pessimismo. Há uma convicção de que dificilmente o acordo vai acontecer. E você, torcedor do Corinthians, acha que é uma perda importante? Até quanto você pagaria para manter Memphis? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Alguma quente do meu Timão hoje? Estava falando a respeito dessa dívida do Transferban. Está vencendo hoje o segundo mês de direitos de imagem atrasados, tá? O presidente Osmar Stabile concedeu entrevista durante o treino na Neoquímica Arena e disse que pretende resolver pelo menos um desses meses de atraso até o fim da semana. Cara, a situação do Corinthians é absolutamente caótica, é a pior crise financeira, né, entre os clubes paulistas, é uma dificuldade tremenda, não me parece ter muita salvação, a não ser que o clube se transforme numa SAF, mas também não há vontade dos dirigentes do Corinthians em fazê-lo, tá? Nicola, é verdade sim que o Corinthians não paga o Transferban, pode ponto. O Denis Alves está sugerindo que perca pontos. Cara, infelizmente eu já não acredito mais na CNRD. Fosse uma instituição séria, e certamente alguns clubes já teriam começado a perder pontos. Seria talvez o único caminho para que os clubes parassem de atrasar salários. Ainda criaram um fair play financeiro para esse ano, mas também não estou botando a mínima fé de que isso vai adiantar. Rodrigo quer saber se o Corinthians pode chegar a 7 transferbans ainda nesse ano. A promessa do Corinthians é de que começa a pagar, especialmente as multas e o transferban de 8 milhões de reais nos próximos dias. Em relação aos 8 milhões de reais da CNRD, o pedido para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas é de que essa grana seja paga apenas em 31 de agosto. Nicola, o Depay vai ou não renovar? A pergunta do Sérgio Roberto é bem boa, tá? Há uma novidade importante sobre o tema. Na semana passada, o Marcelo Paz veio a público para dizer que o Depay só voltaria ao Corinthians para os treinos se ele renovasse o contrato. Mas vocês vão lembrar que o Depay acabou por... vocês vão lembrar que nessa segunda-feira o Corinthians mudou sua postura e anunciou que o Depay precisa se apresentar entre sábado e segunda-feira. Achei meio estranho esse negócio de dar 3 dias de lambuja. Ou você se apresenta no sábado ou na segunda, enfim. Mas o Corinthians mudou sua postura. E mudou por alguns motivos. Primeiro, porque o Corinthians fez proposta para renovação do contrato com o Memphis e até agora não foi respondido. A impressão que se tem é de que o Memphis não aceitará essa oferta de redução de um custo de 6 milhões de reais por mês para 2 milhões mensais sem pagamento de nenhum bônus. Segundo ponto, pegou mal entre os jogadores o fato de os atletas terem 25 dias de férias, o Memphis já ter usado boa parte do primeiro semestre para se preparar para a seleção holandesa e ter mais dias de férias do que os outros. O Memphis foi eliminado pela seleção, com a seleção da Holanda contra Marrocos em 30 de junho. 25 dias de férias, ele teria de se apresentar no dia 26, ou no fim dessa semana, tá? É basicamente isso que o Corinthians fez. Só estou curioso para saber se o Memphis vai se apresentar possivelmente até segunda-feira, sendo que o contrato dele se encerra no dia 31, ou seja, na outra sexta-feira. Então, corre o risco dele chegar na segunda-feira da semana que vem e na sexta-feira ele ficar liberado para ir embora. Hoje,
a sinalização de que não vai haver renovação, tá bom? Dá uma olhada nessa informação que eu trouxe no vídeo da tarde e até com acréscimo para agora. O Corinthians recebeu na sexta-feira seu terceiro transfer ban. O primeiro era por conta de 8 milhões de reais que devia ao Philadelphia Union pelo José Martínez, beleza? O segundo por conta de multas que o Corinthians recebeu da FIFA. Toda vez que você é julgado pela FIFA e perde, você toma uma multa. Essas multas totalizam quase 2 milhões de reais. Então, eram 2 transfer bans da FIFA. E na sexta-feira, venceu a terceira parcela de um acordo grande que o Corinthians tem na CNRD. É um acordo que a CNRD foi uma mãe para o Corinthians. Ela parcelou 47 milhões para pagar em 6 anos, com um reajuste muito pequeno, os credores se deram super mal. Mas, o Corinthians atrasou o pagamento da primeira parcela, atrasou o pagamento da segunda e atrasou também o pagamento da terceira parcela. A consequência é a aplicação imediata de uma punição ou com a proibição de inscrição de atletas por 6 meses. Com uma observação importante, o Cristiano Dresch, o presidente do Cuiabá, me assegurou que havia ouvido da CNRD, quando do atraso da segunda parcela, de que se o Corinthians fosse reincidente e atrasasse também a terceira parcela, o Corinthians teria como punição 6 meses sem poder inscrever atletas, ainda que ele fizesse o pagamento. Na segunda parcela, o Corinthians fez a quitação, mas ficou 3 meses impossibilitado de inscrever jogadores. Pois bem, nessa segunda-feira, já com o transfer ban aplicado pela CNRD, o Corinthians fez a seguinte proposta para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Pessoal, a gente atrasou o pagamento de 8 milhões de reais da parcela de 17 de julho, né? Vamos fazer o seguinte, vocês deixam a gente pagar essa parcela em 31 de agosto, e aí, como prova de boa-fé, a gente paga também em 31 de agosto a parcela de 17 de outubro. Então a gente atrasa essa parcela e adianta a próxima. E aí os credores recebem em 31 de agosto tudo. Ainda não há uma resposta definitiva da CNRD, mas já dá para contar que alguns dos credores do Corinthians estão radicalmente contrários a essa ideia, porque a preocupação é que o Corinthians ganhe tempo para até 31 de agosto fazer a inscrição dos atletas que ele precise. A janela fecha em 11 de setembro e, eventualmente, se o Corinthians atrasar os pagamentos da parcela que já venceu de outubro em 31 de agosto, uma eventual punição com proibição de inscrição de atletas vai ser uma punição leve, branda, sem efeito para o Corinthians, tá? E aí, só para completar, em meio a tudo isso, os advogados do Jadson, ex-jogador do Corinthians, que é um dos credores do Timão, entraram com um pedido nessa segunda-feira para que a cota que terá direito o Corinthians pela participação na Copa do Brasil, que deve ser paga nos próximos dias, que essa cota seja bloqueada até que o Corinthians pague a parcela que está atrasada da CNRD, tá? Pessoal da RA Law, nome do escritório de advocacia que cuida do Jadson. Conversando aqui com uma pessoa do Corinthians, eu mandei a publicação do GE, em que fala, Memphis aceita a redução em negociação para renovar com o Corinthians volta a esquentar. Aí eu perguntei, é quente? Posso seguir nesse caminho? E a resposta que veio ele sempre soube desde o começo que só andaria assim. Aí eu falei, mas andou? E a resposta foi não. Então não estou entendendo mais nada. Nicola, será que com todo esse caos financeiro no Corinthians, será que o final do ano pode ter intervenção judicial ou Safiel? Wesley Serafim, essa pergunta é boa, é ótima. Eu acho que o Corinthians os conselheiros do Corinthians só vão aceitar uma venda da SAF, uma transformação do clube em SAF, se chegar a um ponto muito, mas muito ruim, tá? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians, Paulista, porque assuntos não faltam. Situação... Começa pelo elenco. O Corinthians paga hoje, né, os direitos de imagem do elenco, que estão atrasados desde o dia 20, né? Então, quer dizer, ficou desde o dia 20 de junho, né? Então ficou atrasado aí exatamente um mês, né? Os direitos de imagem dos jogadores que serão pagos nesta segunda-feira. Talvez você já está assistindo, já até saiu aí, né, uma nota oficial do Corinthians dizendo que, né, os direitos estão quitados, estão resolvidos, tá? Então, estou trazendo essa informação que já é exclusiva para vocês, que, aliás, já trouxe no final de semana que seria pago hoje. E eu poderia estar aqui atualizando, dizendo, mudou algo, né, teve um problema. Não, eles ainda garantem que pagam hoje, tá? Só que tem um problema, né, no próximo dia 22, ou seja, na quarta-feira, vence os direitos de imagem do mês de julho. E como é que o Corinthians vai fazer? Né? O Corinthians espera pagar esses direitos de imagem até a próxima semana, tá? Então vai ficar em atraso um pouco os direitos de imagem do próximo dia 22, tá certo? Olha que blend esclarecedor, olha quanta informação você tem aqui. E tem outra coisa, né? Tem a CLT. Quando vence a CLT? Vence no dia 7 de agosto, tá? Porque é sempre, né, no quinto dia útil, né, do mês.
E fazendo as contas, né, vai dar dia 7 de agosto. Então, o Corinthians já vai estar chegando, né, próximo aí do dia 7 de agosto, com a imagem atrasada do dia 20 e precisando resolver a situação da CLT. Tudo isso aí vai dar uns 25 milhões, né, de reais, tá? Uns 23 milhões, entre 23 e 25 milhões de reais. Situação que é bastante complicada. O Corinthians espera até o dia 7, né, já ter resolvido a imagem e também ter o dinheiro para pagar a CLT, tá? Então o Corinthians espera até o dia 7 de agosto ter resolvido todo o problema com o elenco, né? E aí sim poder resolver o Transferban. Mas eu tenho uma novidade do Transferban para te falar e eu vou, né, te contar agora nesse blend já. Só espera a vinheta, vai deixando o likezão aí. Olha só, informação sobre Transferban no Corinthians, tá? Eu acho bem importante a gente estar sempre atualizando vocês. Quanto que o Corinthians deve de Transferban? Somando o CNRD, o Transferban da CBF, Martínez, Charles e companhia. O valor total é de 19 milhões de reais, segundo o Corinthians, tá? Segundo me passaram hoje. O Corinthians espera pagar um Transferban mais barato, que tem um valor mais baixo, o Transferban mais barato que tiver nesta semana, já pagaram um. Tá? Então o Corinthians vai fazendo igual a gente, né? A situação, né, não é fácil. Vamos pagando aqui o mais baratinho, essa parcela, essa dívida que a gente tem. Enfim, a gente vai pagando as menores, né? É isso que o Corinthians vai fazer. Essa semana deve pagar um dos Transferbans e vai deixar outros, claro, porque a prioridade é o pagamento dos atletas do elenco. Então o Corinthians fica com uma situação meio complicada no mercado da bola para contratar. E o Corinthians não pode ir lá e contratar um jogador com salário atrasado. Então, o Corinthians pegar e pagar o Transferban para contratar um jogador e não pagar os jogadores, aí a diretoria perde o elenco, tá? Então, um paga essa semana, né? E os outros, né, serão pagos aí, né, com o decorrer das semanas seguintes. Então, não tem uma previsão para os outros Transferbans. O Corinthians alega ter uma boa relação com a CBF e que, se o Corinthians pagar a CNRD, né, que está em atraso, né, o pagamento desse Transferban, o Transferban sai no dia seguinte, porque o Corinthians resolve isso com a CBF. Então, o Corinthians, né, por que eu estou dizendo isso? Porque o Corinthians espera, né, nessa janela ainda poder contratar, né? Não sabemos quando vai começar, mas foi como eu avisei com exclusividade, né? O Corinthians, a situação foi estourando mais Transferbans e com exclusividade eu falei que as coisas mudaram e o Corinthians ia, né, começar a janela com Transferban e poderia passar a primeira e a segunda semana com Transferban. Você pegou isso aqui com exclusividade, acho que foi na sexta-feira, né? É realmente isso, tá? Então vamos aguardar, né? O Corinthians espera pagar um Transferban essa semana, vão ficar outros, né? Esse é o problema do Corinthians hoje, muito BO, né? E tudo da diretoria do Augusto Melo que deixou esses BOs. Claro que a diretoria tem que resolver, ponto, não tem essa. Mas é bom lembrar, né? Porque senão a turminha do Augusto ainda faz barulho e é inacreditável, né? De quem deixou tanto problema no Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal e seguimos falando do Corinthians. A situação do Wesley esfriou bastante, tá? Hoje falaram para mim que é o seguinte, tá mais para não vir do que para vir. Tudo por conta do Transferban. O Corinthians entende hoje que contratar o Wesley é como se o jogador custasse 20 milhões de reais, porque o Corinthians ia ter que pagar o Transferban só para contratar ele. Então o Corinthians não vai fazer isso. E agora fica a questão se o Wesley vai esperar ou não. O Corinthians entende que o Wesley quer tanto jogar no Corinthians que é capaz de ele esperar em um mês, 3 semanas, um mês, e porque ele tem proposta de outros clubes, né? O Cruzeiro, por exemplo, ele já iria assinar com o Cruzeiro um vínculo. Então fica essa expectativa de quanto o Wesley pode esperar. Se o Wesley esperar um mês, por exemplo, né, o Transferban durar um mês, o Corinthians contrata ele, porque o Corinthians entende que ele é uma boa opção de mercado, porque o Al Nassr vai pagar grande parte do salário, e é um jogador que, pelo salário, né, que vem, o Corinthians entende que acaba ajudando bastante. Não é aquela contratação bombástica, né, tá trazendo um craque, mas é um jogador que ajuda por um valor que eles acham interessante. Mas hoje a situação esfriou, né? Parece que o Osmar bateu um papo com jornalistas lá na Arena hoje e confirmou que eu já havia trazido para vocês no sábado, que a situação do Wesley, quando a gente já admitia perder o Wesley. O Corinthians que não tem acordo, que não fez promessa para ele, ele espera se ele quiser, né, porque ele não é mais prioridade é pagar o elenco, pagar o Transferban, enfim, aí depois o Wesley, tá? Então a situação realmente esfriou, mas não vamos dizer que esfriou é uma coisa, né? Não quer dizer que encerrou e que ele não vem mais, tá? É isso. Essa é a situação do Wesley. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão. Olha só, agora encerrar para falar dele, né? Vamos encerrar falando de Memphis Depay. Meu amigo, vamos falar de Memphis Depay. O que está pegando com Memphis Depay? Eu vi uma foto de uma viagem do Pedro Silveira com o dono da Easy Seguros e mais não sei quem. Será que está chegando, o Memphis está aí? Ouvi dizer que ele se reapresenta antes de vencer o contrato. Enfim, o Corinthians não quer renovar com o Memphis, tá? O Corinthians está levando tudo isso aí no banho-maria. E por quê? Porque o Corinthians também se sentiu desprestigiado. O Corinthians fez uma proposta para o Memphis, ele recusou e não fez uma contraproposta. O Corinthians ofereceu,
né, para Memphis Depay, 1.800.000 de salário e o parcelamento da dívida, que eu acho que foi uma baita de uma proposta. Porque nós já falamos isso muitas vezes aqui. Se você parcelar essa dívida, né, de 43 milhões, né, eu sempre esqueço, né? Se você parcelar essa dívida de 43 milhões de reais por um contrato aí de 12 anos, né? Vou colocar sempre 13, 13, né, por causa do 13º, 26, 43, né? Dividido por 26, nós estamos falando aí, 43 milhões dividido por 26, de 1.653.000, tá? Mais, né, 1.800.000 que o Corinthians ofereceu, né, nós estamos falando que o Corinthians teria um gasto com o Memphis de 3,5 milhões, 3.453.000, 3,5 milhões de reais. É o que o Corinthians entende que pode pagar por um jogador que joga pouco, que fica mais na rede social do que, né, no campo. Enfim, eu acho que tá bom, 3,5 milhões junto com a dívida, né, que já nem merecia, o Corinthians nem merecia, né, ter essa dívida, porque ele já ganha 6 milhões, não precisava ter os gatilhos, né. Enfim, então é o que o Corinthians tem. Só que ele não faz contraproposta, ele não tá nem aí, ele tá esperando algumas coisas lá e o povo acha que, né, enfim. Então o Corinthians tá esperando o Memphis fazer uma contraproposta. Se não fizer, acabou, gente. Ele não joga no Corinthians. Depende dele. A bola está com o Memphis, tá? É isso. Não fique se iludindo com postagens por aí, não. A bola está com o Memphis. Ou ele faz a contraproposta, ou aceita essa proposta do Corinthians, que ele já recusou, né? Digo, se ele mudar de ideia, ou então acabou a história do Memphis no Corinthians, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.